Mais um corte do Bopismo. Ajude esse canal a bater 100 mil inscritos em 2025. Eu conto com você. Deixa o like, se inscreve, não custa rigorosamente nada. Falou? Valeu. Legal demais, cara. Vamos pro primeiro quadro do programa, o 352 com o Thiago Maranhão, esse craque. Tem muita gente assistindo aqui. Ó, a galera falando aqui, grande apresentador no Sport TV, faz muita falta. Pode colar? Pode, claro que pode. Vamos fazer o primeiro quadro do programa, o primeiro quadro 352. Eu quero que você me fale quem são os 3 maiores ídolos da história do Corinthians pra você. Dureza, fiquei escrevendo um monte. Vou contar uma historinha. A minha filha Cecília, ela nasceu no Japão. E tava lá, a família toda aqui no Brasil, e eu falava pra todo mundo que ela ia chamar Basília. Por causa do Basílio. Até hoje eu tenho vários amigos que chamam ela de Bazinha. O meu cunhado, que é São Paulino, ele chama ela de Bazinha até hoje, brincando e tal. E aí, então, o Basílio, eu não vi o Basílio jogar. Né? Eu nasci em 78, o Basílio é o herói de 77. E hoje eu convivo com o Basílio. Eu vejo o Basílio no mínimo 2 vezes por semana. Puta, que legal. E é muito louco isso e tal. Mas, assim, sempre foi um herói pra mim, pessoal, sem eu ver. Mas eu adorava ouvir as histórias e o que ele representa. Mas pra mim o número 1 é o Sócrates, mas eu coloco o Basílio junto. E aí é difícil. O número 1 é o Sócrates? Pra mim é o Sócrates. É? Aí o Sócrates eu lembro dele em campo. Eu lembro da minha mãe com raiva, porque minha mãe torcia muito, ela é meio corneta, assim, ela assiste todos os jogos. E ela ficava brava, eu não gosto dessa comemoração, ele levantou a mão, tem que vibrar, tem que gritar e tal. Blazer, não era blazer a palavra, mas era o significado de blazer. Eu não sei como é que falava blazer em 80 e poucos. Mas pra mim o número 1 é o Sócrates. Mas ele aí, cara, eu torci pra muita gente, assim, eu vibrei muito com o Ronaldo e tal, mas acho que o Cássio. Cássio? É. Completa o pódio. Pra completar o 3, o Cássio, Sócrates, Basílio e Cássio, é isso? Sim. Mas tem uma galera, tá? Se puder falar 10, eu falo 10. Claro. O Sócrates, ele tá entre os maiores e os melhores, um dos melhores que você viu em campo, ou é pela figura que transcendeu com a democracia e tal? Se você pegar aquelas coisas de tarado, se você vai pegando os melhores lances do Sócrates, você fica muito impressionado, porque a gente vê 10 lances principais dele. 4 toques de calcanhar, um gol de fora da área, um gol... Tem um muito famoso dele que ele tá dentro da pequena área, ele pisa na bola, tira o goleiro, ele praticamente não se mexe. Sim. E mesmo assim ele dribla o goleiro e um zagueiro sem sair do lugar, praticamente. Sim. E a gente vê esses lances. Aí você puxa lá melhores momentos de 12 minutos, é bem impressionante. Então acho que ele tá entre os melhores, sim. Ele estaria numa seleção de todos os tempos. Estaria, né? Estaria. Eu achei que você fosse falar o Marcelinho, carioca. O Marcelinho, eu acompanho a carreira inteira dele. Hoje eu também encontro o Marcelinho com uma certa frequência. Mas o Marcelinho também me deu tristezas, né? Obviamente. Uma tristeza, isso. Uma tristeza. Fez um dos gols mais bonitos que eu vi do estádio, aquele do meio de aquela falta. Era o Veloso? Acho que era Veloso e teve aquele contra o Santos, né? Aquele contra o Santos. Aí você viu na televisão, incrível. Isso é inacreditável. Que ele ganhou a placa, né? É muito impressionante. Mas eu, como torcedor de arquibancada naquela época do Marcelinho, jogador, eu viajei, fui ver o Marcelinho em outras cidades, assim, de ônibus e tal. Eu também tinha raiva daquela fase que eu conhecia mal e ele dava carrinho, ele sabe disso que eu já falei isso pra ele pessoalmente, dava um carrinho numa bola que ele sabia que não ia chegar, mas tinha que mostrar, entendeu? Então eu fiquei com raiva, aí teve uma fase ali, mas o Marcelinho tá no hall ali, se tiver fazer um hall de todos os tempos do Marcelinho, número de títulos que ele representa. Muito, né, cara? Eu achava ele um cracaço, assim. O Neto, eu torci demais pro Neto, o Neto é outro cara que eu falo com uma certa frequência também, sempre foi muito generoso comigo. E o Neto, eu torci demais pro Neto. Durante, sei lá, uns 10 anos da minha vida, eu passava o Réveillon sempre com a camisa 10 do Corinthians por causa do Neto, não por causa de outro camisa 10. Camisa branca do Corinthians? É. Ah, que legal. O Cássio, você colocou ele no panteão aí, de 3. A saída dele do Corinthians te chateou especialmente pela forma que foi? Porque pra mim é estranho ver o Cássio no Cruzeiro, cara. Pra mim, é estranho. Não combina, sim. Foi difícil, foi um momento ali ruim, né? Que aí assumiu o Carlos Miguel, que ficou pouco tempo. E aí a gente acertou demais com o Hugo. Na veia, e que é um cara maravilhoso, o Hugo. É? Maravilhoso. Todo mundo adora ele lá. Mas o Cássio, ele era muito absurdo, né? O número de títulos que ele fez. E ele também pegou o Corinthians num momento ali de transição, depois do Júlio César, toda aquela passagem, ganhou tudo. Era o líder dentro do Corinthians. Eu não convivi com ele no Corinthians, eu não conheço o Cássio como repórter. Devo ter entrevistado ele em zona mista umas 30 vezes, mas assim, nunca tive eu e ele assim. Mas eu tenho uma admiração absurda por ele. Todo mundo que trabalhou com ele lá no Corinthians fala muito bem. Fala, cara, não é fácil, mas é um cara incrível. Não é fácil? Não é fácil que ele cobrava, sério. Ele conquistou, teve uma liderança muito grande, né, cara? Ele talvez virou o símbolo, né, desse Corinthians. Isso. Mas foi estranho, como torcedor foi estranho ver ele embora e ao mesmo tempo não era o melhor momento dele, então você fala, puxa, melhor sair agora, enfim, é difícil saber, né? Sim.
Sim. Enfim, é legal também que o cara fique até o fim da carreira no mesmo clube e tal, sei lá. Eu como São Paulino adorei que ele saiu do Corinthians, porque também pegou 50 pênaltis contra o São Paulo, tinha uma raiva gigante dele contra o São Paulo. Embora tenha tomado alguns gols também, ele defendeu muitos pênaltis do São Paulo. Agora me fala suas 5 séries favoritas. Você é de série ou de filme? Não, eu amo filme ainda, mas eu vejo série. Anotei, porque fiquei em dúvida. Assim, algumas eu peguei fácil. Sopranos. Sopranos, cara. Taradaço. Você viu? Ver, nunca vi. Nossa, amo. E recentemente, tipo, no final do ano passado, eu peguei pra rever e assim, assisti uns 3 primeiros episódios, continua bom. Continua bom. Tem uma que vou até botar o óculos pra não esquecer, mas é o Mr. Robots. Não vi também, cara. Falam que é bom pra cacete. Adoro. Essa eu comecei a ver, tipo, 2 episódios num voo. Sei lá quantos anos atrás. E aí fui procurar, não era fácil achar na época, eu nem sei em qual streaming eu também não sei qual streaming que tá. Mas eu lembro que eu demorei pra achar e depois que eu achei, eu vi inteira todas as temporadas e é maravilhosa. E lançou o Rami Malek. Que é incrível, né? Incrível, puta ator. Mega talento. Ted Lasso, que é recente, eu amo. Você ama Ted Lasso? Caraca, sou muito apaixonado por Ted Lasso. Tem uma que é Falando a Real, Shrinking. The Shrinking, que é com o Harrison Ford e com o cara do How I Met Your Mother. Jason alguma coisa. Ele. Sim. Cara, acho maravilhoso. Já viu? Eu vi alguns episódios, cara, não cheguei a emendar. Maravilhosa, recomendo demais. Harrison Ford fazendo qualquer coisa é brilhante, né? Mas enfim. Brilhante. E ele tá bem demais. Quantas foram? 4. 4, aí, cara, fiquei em dúvida aqui. Peguei várias. Eu acho que eu botaria Fleabag. Mexeu comigo. Mesmo? Essa eu nunca assisti. Boa. É a série favorita da minha irmã gêmea, cara. Fleabag, Favoritaça boa dela. Demais, Fleabag. Tem aquela frase famosa, que é um spoiler muito grande, né? Mas é o vai passar. Pra quem não viu, não pode contar que é um mega spoiler. Tá. Mas essa é uma cena que você machuca e fica com você. Curioso, cara. Sua lista trouxe algumas... Por exemplo, Mr. Robot nunca tinha sido citado aqui. The Shrink também nunca tinha sido citado aqui. Cara, já vieram mais de 70 pessoas dando indicações o tempo inteiro e você conseguiu ser inédito em 2. Tem várias repetidas aqui, se você quiser também. Fala. Eu coloquei aqui Chernobyl, que eu adorei. Também já foi citado. É ótima, né? House eu vi durante muito tempo. House eu adorava. Boa lembrança, House. Suits eu gostei até uma fase, depois dá uma cansada. Fica meio formulinha, né? Fica meio formulinha, exato. Friends eu tive a fase de Friends. Hoje eu acho constrangedor dar risada de Friends. Você acha? Quando eu vejo eu falo, cara, como é que eu adorava esse negócio? Eu acho melhor tão graça. Bobo. Eu acho melhor graça. Acho que, tipo, por isso que eu não revejo Chaves, porque... Envelheceu mal um pouco, Friends, né? Talvez. Não vou dizer que tem incorreções, assim, mas assim, não acompanhou. Não acompanhou. Deixa eu ver o que mais eu anotei. Eu tive a fase de longa, que eu adorava. Breaking Bad, você gosta? Breaking Bad eu tenho dúvida, assim. Na época eu adorei, e eu acho que ela foi fundamental pra moldar o storytelling no sentido de... O cliffhanger, assim, que ela deixava... E ela tinha um negócio que depois virou moda, que a primeira cena, ela era desconexa, mas ia virar alguma coisa. Tinha o negócio do anti-herói, que a gente torce a favor, o cara fazendo tudo errado e a gente torcendo por ele. Exato. Fascina mesmo o Jesse Pinkman. Mas por que eu tô torcendo pra esse cara, né? É o merda, eu quero que ele viva, né? O professor, né? O Walter White, ele... basicamente mata a namorada do Jesse lá no começo e você continua torcendo pelo cara. Ele tá no tiroteio, todo mundo se mata e fala, não, eu quero que esse cara mate mais gente. E vai. Exato. Walking Dead, no começo eu gostava muito, depois eu achei também que se perdeu um pouquinho. The Office, você gosta? Gosto, mas eu nunca não peguei no começo, eu peguei depois, assim, peguei uma segunda onda, mas gosto, acompanho. E Game of Thrones? Game of Thrones também vi atrasado, mas o Game of Thrones foi muito legal. São 6 temporadas, não é isso? 6. Não, 8. Mas eu lembro que no ano que ia lançar a última temporada, eu não tinha visto nada. E aí eu comecei a ver, então, tipo, no mesmo ano eu vi tudo. Puta, que delícia. Inteirão, assim, melhor coisa. Incrível. Não tinha que esperar um domingo, não sei o quê. Aí a personagem da irmã mais nova era a mais legal. Como é que Arya. Arya. Que é a que mata o... Fodona. Sinistra ela ter matado. Agora me fala 2 filmes que te emocionaram. Você costuma chorar em filme? Choro vendo anúncio de margarina, você tá maluco? É mesmo? Deixa eu ver que eu anunciei. Cara, tem um que me pegou muito, que é o... Eu marquei um monte aqui. O Wrestler, do Mickey Rourke. Puta foda. Do Aronofsky, muito bom esse filme. Sim. Eu acho pesadaço. Muito bom esse filme. E esse eu vi faz muito tempo. Se não me engano, foi numa fase que eu ia sozinho no cinema, por causa dos meus horários, assim. E teve um que eu também vi sozinho. Não vou botar aqui na lista, vou botar um pouco mais óbvio, que é o Requiem para um Sonho. Eu morava em Brasília na época e eu lembro que eu fui sozinho no cinema, tipo, num domingo à noite, deprê. E fiquei mal. E eu lembro que no início eu fui no espaço... Como é que chama? Banco do Brasil.
que tem lá em Brasília, que era uma sala de cinema bem legal. E teve um curta-metragem nacional antes que era pesadaço, aço. Que sequência. Então eu já comecei o filme meio... Anestesiado. Desequilibrado e tal. E eu lembro que eu saí do cinema meio em choque. Assim, falei, caramba, o que aconteceu? Filme pesado, né? Pesadaço. Pesadaço. Mas o que eu botaria aqui é O Segredo dos Seus Olhos. Nossa, tem tatuagem do filme. Tem, jura? Não se pode cambiar de passione aqui. É isso, cara. Esse filme é absurdo. É absurdo. E aquela cena famosa daquele plano de sequência que vem lá de cima. Do Racing. Puta, é absurdo. Cara, eu vou falar um filme que... Semana passada o Felipe Fagundes Torres, do Hermes e Renato, veio aqui. Maravilhoso. E ele citou... Contratei ele já uma vez, quando tava na Amazon, eu contratei o podcast deles, que é legal pra caramba. Opa, caralho, gênio absoluto. E ele, nessa pergunta, ele citou Robô Selvagem. A animação que concorreu ao Oscar esse ano, perdeu pra Flow. Ele falou, cara, eu chorei de soluçar no cinema. Não vi. A ponto da minha filha falar, pai, para de chorar que você tá chorando muito. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Eu entrevistei ele semana passada na quarta. Na quinta de manhã eu acordei com uma mensagem do Casimiro Miguel, Casé, falando, ô Bop, eu vi Robô Selvagem e é uma porrada. Cara, assisti, chorei 20 minutos. Eu não sou de chorar em filme, cara. Chorei. Então, assim, fica uma indicação aí, prepara os lenços Robô e assista. Selvagem. Tá na Amazon Prime Video. Casé é parceiraço também. Casé é gênio, total. Tô querendo que ele venha aqui de qualquer maneira, mas ele não vem. Tenta tirar ele de casa. É.